reúne no primeiro dia da semana, Pai. Nas primeiras horas do primeiro dia, nós consagramos a Ti, Pai, a primícia do nosso tempo, Senhor. Consagramos a Ti a primícia, a primeira parte do nosso elogio, Senhor, é voltado para Ti, para a Tua glória. A primeira parte da nossa renda, nós colocamos diante do Teu altar, ó Pai, crendo que quando, Senhor, Tu és a primeira parte de todas as coisas na nossa vida, todas as demais partes, Pai, todas as demais coisas, Senhor, carregam a bênção, Senhor, porque escolhemos dar prioridade para Ti, para as Tuas coisas, para a Tua causa, Senhor, para a Tua manifestação na terra. Por isso, Pai, recebe a nossa adoração nesse dia, Pai. O culto é em direção a Ti, Senhor, é para Ti, é para o Teu engrandecimento, para a Tua glória. Por isso nós Te cultuamos nessa manhã como igreja, Pai, no primeiro dia da semana, entoando a Ti hinos de louvor, de elogio ao Teu nome, Pai, declarando que Tu és invencível, ninguém se compara a Ti, Tu és inigualável, a Ti a glória, Senhor. Cantemos, aclamamos ao Senhor. Pai, quão lindo é o Teu nome, quão poderoso é o Teu nome, Senhor. Que a graça, que o poder do Teu nome seja derramado na nossa casa agora, Pai. Sobre a nossa família nós oramos, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua glória sobre a nossa família. Traz a Tua graça, Pai, uma capacitação, Pai, para quebrar todo jugo na nossa família, Pai, que prende, Senhor, que trava, que impede que haja união plena, bênção plena, Pai, entendimento pleno do céu sobre a nossa casa. Nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos os nossos filhos, Senhor, que eles sejam bênção, Pai, por onde eles forem, Pai. Nós abençoamos os nossos pais, Senhor, abençoamos os nossos irmãos, Senhor, que convivem conosco, Pai. Declaramos a Tua graça, o Teu favor sobre eles, Pai. Declaramos cura, libertação, ó Pai, vida de Deus que haja na nossa família, Pai. Faz da nossa família, Senhor, um exemplo da Tua glória aqui na terra, Senhor. Pai, nós bendizemos os nossos entes queridos, não amaldiçoamos, ó Pai. Clamamos a Tua proteção sobre cada um deles, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Como nós cantamos hoje aqui, a quem nós temeremos se Tu vais à frente, se Tu vais à frente, se Tu nos protege em paz. Deus poderoso, Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Amém. Assim nós cremos e assim seja feito. Amém, querido? Glória a Deus. Antes de você sentar, se você puder, dê aí o seu melhor sorriso para pelo menos 2 ou 3 pessoas. Diga a ela: bem-vindo, que bom que você está aqui. Está bonito hoje, está elegante, o que você fez? Dá um elogio aí para ele aí. Já interage, né? Nossa boca tem que fluir palavras de bênção sempre. Glória a Deus. Hoje uma manhã um pouquinho incomum para nós aqui em Porto Belo, né? Mais friozinho. O que aconteceu, né, gente? Tiramos aí alguns casacos aí, aquele cobertor estava meio mofando, né? Tá na hora, mas é bom, né? Tem os tal do veranico, eu não sei como é que chama aí quando vem o inverno, né? Mas enfim, é bom também, né? Eu gosto. Não extremamente daquele frio, né? Extremo, mas também é bom, varia um pouquinho aí. Nós estamos numa série de mensagens chamada Retorno, está ali embaixo do lado direito, né? E dentro dessa série, a proposta dentro do ano todo, dentro daquilo que nós trazemos para vocês, é abordar uma boa parte da palavra de Deus, uma boa parte da Bíblia. Então nós escolhemos nas próximas semanas focarmos em alguns livros talvez que você nunca leu. Nem sei, se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, talvez você nem venha ler novamente, né? Mas é aquela parte meio obscura ali, que é chamado de os profetas menores, aqueles quando alguém te diz, te chama assim, abre lá em Obadias. Nós nem sabíamos que existia esse livro. Amós, o que é isso? É uma coisa de comer? O que é? Enfim, então nós entramos dentro desses profetas menores. Hoje nosso profeta é Joel. Semana passada eu comecei com o profeta Oséias, trouxe todo um panorama, uma introdução. Vou fazer uma breve recapitulação do contexto geral, aonde entram cada um desses profetas aqui. Nós vimos que Deus, dentro de um mundo caído, da natureza caída, pecadora, que se afastou de Deus completamente, Ele escolhe um homem chamado Abraão para falar com ele, fazer uma aliança com ele, prometendo para ele que faria da descendência dele um povo
que seria uma referência do que seria andar com Deus na terra. E os descendentes de Abraão, vamos pular bastante aqui a história, entramos lá em José do Egito. Você acompanhou conosco a nossa série do Sonho e Destino aqui, falamos 10 semanas sobre toda a história de José. Lá no Egito, de fato, os descendentes de Abraão se tornam uma multidão. Deus levanta Moisés para fazer uma aliança com esse povo. Olha, eu quero habitar no meio de vocês. Deus fala assim lá em Êxodo: me farão um tabernáculo, um santuário, e eu vou habitar no meio de vocês. Mas a gente conhece a história, né? Que logo em seguida, ao conquistar a terra prometida, Deus fala para eles não se misturar com os outros povos, para não trazer aquela cultura idólatra para dentro do meio do povo de Deus. E eles, de fato, eles se misturam, eles vão aos poucos se afastando, e Deus era o rei deles. Todo mundo tinha rei, mas eles não tinham rei, porque Deus queria ser o rei deles. Em algum momento eles, não, nós queremos ser iguais aos outros, enfim, assim como nós hoje, ao invés de nos distinguirmos do mundo, às vezes queremos nos comparar, ou ter as mesmas coisas que eles têm. O povo, que seria o povo de Deus, também tem esse desejo, e Deus permite. Então entra aquilo que nós chamamos de um período dos reis. Primeiro o rei Saul, depois o rei talvez mais famoso de todos, Davi, e em seguida o seu filho, que expandiu extremamente o reino, Salomão. E logo em seguida Salomão começa a se misturar. Salomão começa a permitir que várias coisas que Deus tinha falado para não entrar dentro daquele reino, para ele não se misturar com outros povos, para que o rei não se misturasse com vários casamentos. Ele se perde dentro daquilo tudo, né? Apesar de ele ser sábio, ele se tornou muito rico, o império se expandiu, o reino estava unido, mas ao final do seu reinado, quando ele passa o reino para o seu filho, ele não foi tão sábio, e o seu filho Roboão agora, ele decide ser mais autoritário ainda que seu pai. Aí o reino é dividido. O reino é dividido, ficam 10 tribos no norte, que a Bíblia agora vai se referir, vai chamar de Israel, e ficam 2 tribos no sul, que vai se referir a Judá. Semana passada nós vimos Oséias e ficou bem clara essa distinção. Ele se refere a Israel como reino do norte e Judá como reino do sul. E agora vem um período muito grande de vários reis, muda rei. Você vai ver o equivalente a todas essas histórias aqui que nós vamos ler dos profetas menores. São menores por causa do tamanho do livro, não pela mensagem que eles traziam. Você vai ver isso refletido lá em Crônicas, você vai refletido em Reis. Então, se você quiser ter um contexto, às vezes, de algum profeta menor, você tem que voltar à Bíblia e ler algumas partes do livro de Reis, algumas partes do profeta Samuel também, do livro de Crônicas. Esses 3 livros que estão lá no começo da Bíblia vão trazer o contexto do que acontecia enquanto esses profetas estão falando. E por que eles vão ser levantados? Porque justamente esse povo que era para ser o povo de Deus na terra, que era para ser a referência de Deus na terra, agora com o passar do tempo, eles se misturam com outras culturas, e eles começam a se afastar de Deus a tal ponto, eu li semana passada para vocês, de eles trazerem o costume de sacrificar os próprios filhos no fogo. Lembra que eu falei do deus Moloque? Eles traziam, colocavam os postes nos montes altos, e lá eles iam cultuar a deusas da fertilidade. Quando eles chegavam nesses cultos, era uma orgia total, havia prostitutas cultuais. Provavelmente a mulher de Oséias, nós vimos semana passada, que era uma dessas, né? Se não fosse mesmo uma prostituta, e Deus pede para ele se casar com aquela prostituta, para mostrar para o povo como é que Deus se sentia quando ele era traído, quando, apesar de tudo dessa traição, ele teve 3 filhas com ela, e apesar de tudo, Deus manda ele ir lá buscar a mulher dele de volta, e Deus fala assim: sou eu assim com vocês, né? Vocês se prostituem, eu tiro vocês das ruas, eu trago, eu dou comida para vocês, eu dou abrigo, eu dou de tudo para vocês, mas vocês voltam para as mesmas promiscuidades, eu vou atrás de vocês. E essa foi o contexto da mensagem de Oséias. Hoje nós vamos ver Joel, uma tentativa sempre de, agora um período muito grande, de Deus trazer o povo de volta. Vai haver julgamento aqui em algum momento. Deus vai levantar uma nação chamada Assíria para trazer o julgamento sobre o pessoal do norte, que é Israel. E de fato, Deus vai falar muito, com muitos profetas aqui. E essa idolatria está intrínseca dentro deles. Eles não vão ouvir. Às vezes alguns ouvem um determinado período de tempo, mas na geração seguinte já esquece. E Deus está dando muitos avisos a eles, para que eles não pereçam. E um desses avisos está em Joel. Joel, particularmente, querido, nós não conseguimos contextualizar ele com absoluta certeza em qual rei ele está. Os historiadores dizem que mais ou menos 800 a.C., muito provavelmente no rei Joás. Não é muito certo, por quê? A única informação que ele vai nos dar a respeito da vida pessoal dele
está no verso 1. Se você olhar ali comigo, Joel, se você já achou, né? Lembra que eu expliquei para vocês? Abre a meio da Bíblia, vem Salmos, aí vem os livros grandes, os profetas grandes, né? Capítulos grandes, aí você encosta em Daniel, Oséias, já vai vir Joel na sequência. E o verso 1 vai dizer assim, ó: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Essa é a única informação que nos dá a respeito dele. O pai dele chamava Petuel. E ele vai dar um alerta também a eles. Em muitos momentos aqui, vou tentar explicar para vocês. Eu vou ler corrido aqui do 1 ao 15, para você ter o primeiro contexto. Depois eu vou tentar passar um vídeo para você que explica mais ou menos o que está acontecendo. Diz assim, ó: preste atenção. Não sou eu que estou falando, é aqui, tá? Preste atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, com dentes como de leão, presas como de leoa, destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais, as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados. A terra está de luto porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinheteiros, por causa do trigo, da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, olha para onde diz a palavra: vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor e seu Deus e clame ao Senhor. E o último que eu quero ler aqui: que dia? Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Amém? Palavras pesadas, né? Eu não sei se você conseguiu detectar, eu tentei talvez colocar um pouco aqui na minha voz, mas é um cenário muito bom que está acontecendo aqui, né? Tem um desastre acontecendo, e algumas partes ele dá uma metáfora, e algumas partes aqui são literais. De fato, o que aconteceu aqui? Há uma praga de gafanhotos, literalmente, enorme acontecendo. E para nós aqui, talvez, a nossa região, a gente não tem muita noção, né, do que é uma praga dessas, né? Volta e meia acontece no mundo isso, gente. Eu separei um videozinho de uma reportagem que aconteceu há poucos anos atrás aqui, na Argentina. Evidentemente, as imagens são de celular normal, né? Como diz o meu amigo Fagner, lá daqui, os vídeos que vão sair na rua daqui a uns anos, eles já vão ter uma qualidade melhor, porque os celulares evoluíram. Mas esses ainda foram gravados aí numa época que não era muito boa. Mas, enfim, preste atenção para você ter uma ideia do que estava acontecendo com eles lá. É muito parecido com isso. Põe lá para mim, Fagner. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina assustou produtores rurais e entidades do governo do país. Deus mío, não se vê, boludo. Mira. Mira. ¿Pero qué? Acá estoy abajo yo de la langosta. Impressionante. Na segunda-feira, 22 de junho, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, Senasa, do governo da Argentina, publicou um mapa com alerta da praga, em que é possível ver uma faixa vermelha que representa perigo.
A nuvem se aproxima da província de Corrientes, que faz fronteira com o oeste do Rio Grande do Sul, colocando a região no alerta dos argentinos. O governo de Córdoba, outra província argentina, também alertou para a passagem dos gafanhotos na região. Segundo o comunicado, a nuvem entrou no país pelo Paraguai no fim de semana. Eles informam que, em aproximadamente 1 quilômetro quadrado, até 40 milhões de insetos podem ser mobilizados, comendo pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas podem consumir em um dia. As autoridades da província informaram ainda que os produtores devem relatar a presença da praga em áreas rurais e que ações de monitoramento estão sendo realizadas. Segundo o Senasa, os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. Em uma publicação no Twitter, o Senasa mostrou o prejuízo causado pela nuvem de gafanhotos em lavouras de milho e mandioca no Dá para você ter uma noção, querido, do que é? Não é algo comum. Se você procurar no YouTube, você vai ver na África isso acontecendo, volta e meia acontece. De fato é o que aconteceu aqui. Agora hoje a gente tem todos esses aviões, herbicidas e um monte de coisa que a gente ainda consegue contornar. Agora você imagine isso nessa época. Isso nos traz uma ideia assim de devastação total. E eu li para vocês aqui um texto, né, tentei enfatizar para você ver o que o profeta, no caso aqui, como um repórter dizendo, olha, acabou o culto, não tem oferta lá no culto, vocês que tinham vinha, vocês que tinham isso, acabou, olha. E aí ele vai usar esse acontecimento físico para dar um alerta espiritual para eles. A gente não tem muita noção, né? Ela falou em 2.000 vacas, eu fui procurar um pouquinho melhor. Quando uma nuvem dessas passa, eles comem a quantidade mais ou menos de 350 mil pessoas comeriam em um dia. Seria mais ou menos aqui o quê? 5 cidades de Itapema, tudo que todas essas pessoas, né, vão comer hoje, naquela passagem, aqueles gafanhotos comem tudo. É um desastre, não tem o que você fazer. E aí a primeira coisa que nós podemos pensar assim, não, Deus está mandando, realmente é um julgamento, esse povo saiu, então vem uma catástrofe. E aí a pergunta que vem para todos nós, quando chega uma catástrofe no mundo, foi Deus que mandou. Olha, a gente fez coisa errada. O pessoal viu o que fizeram no carnaval lá, então agora vem uma enchente, agora vem um furacão. E todo desastre natural que acontece no mundo, quando está mais perto de nós temos essa tendência de olhar e falar assim, são um julgamento de Deus. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto aqui. Por vezes, algumas vezes, Deus vai trazer alguns julgamentos usando coisas naturais. Mas nem sempre vai ser assim. E a gente pode pensar, poxa, mas eu não fiz nada, por que eu tenho que estar no meio desse julgamento? Será que eu não fiz parte daquele povo que fez aquela blasfêmia e concordou com aquele escárnio que foi feito naquela carreata ou naquele desfile de carnaval, não sei. E Jesus também vai falar algo a respeito. Pilatos, ele não tinha um bom relacionamento com o povo judeu. De fato, ele nem morava em Jerusalém, ele ficava numa cidade mais litorânea, lá em Cesareia, e volta e meia ele vinha para Jerusalém, mais nos momentos festivos, quando tinha muita gente. A Páscoa era um desses, por isso que ele estava lá no dia para julgar Jesus, e ele já estava assim, perdendo um pouco o controle do povo, porque ele já tinha feito algumas coisas, ele queria ser meio autoritário. Então quando chega na hora de julgar Jesus, por isso que ele faz aquele lavar de mãos, né? Quero ficar bem com os judeus, mas também quero ficar bem com essa turma aqui. Por exemplo, é um desses casos que eu vou ler para vocês aqui, que vai falar a respeito de catástrofes naturais e uma das situações em que Pilatos estava envolvido. Lucas capítulo 3 vai dizer assim, por essa época, Jesus foi informado, trouxeram a notícia para Jesus, de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Teve uma das festas dos judeus em Jerusalém, Pilatos chegou lá com a sua guarda, colocou eles camuflados no meio do povo, se der alguma confusão aí, vocês
tomem controle da turba, só que fugiu do controle e o pessoal assassinou muitas pessoas. E aí Jesus fala a respeito disso, foi uma catástrofe para eles ali. Vocês pensam que esses galileus que foram mortos ali, né, eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Porque eles morreram, né? Foi por isso que eles sofreram? E aí Jesus fala no verso 3, de maneira nenhuma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E aí uma outra situação que estava acontecendo, uma construção ali perto. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Havia muitas construções ao redor das cidades, e uma torre que eles estavam construindo um dia caiu, matou 18 pessoas, e Jesus cita essa notícia. Essas pessoas que morreram, ele está falando, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Ele diz assim, não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. O que Jesus alerta aqui? Jesus não está esclarecendo se o acidente do 11 de setembro, se a pandemia, se o furacão, se a enchente que deu há poucos dias atrás ali no sul de Santa Catarina, se isso aí foi Deus ou não que trouxe. Jesus não está falando se ele trouxe porque eles eram piores ou melhores. Jesus está falando sobre o que aqui que ele está alertando? Sobre arrependimento. Ele está falando assim, você em algum momento você vai saber, olha, um julgamento de Deus, como foi aqui. Nós vimos anos depois que Deus levantou vários profetas, entre eles Joel, falando, olha, mais tarde no capítulo 3 ele vai comparar, vai vir uma nação do norte sobre vocês, como gafanhotos que passaram aqui. Esse migrador, cortador, é a mesma palavra no hebraico, só que para fases diferentes do gafanhoto. Algumas pessoas depois confundem isso aqui, eu vou entrar em outro dia nesse assunto aqui. Mas ele está falando assim, olha, eles vão passar, uma nação vai vir, vai destruir vocês. E Jesus está falando aqui sobre tragédias. Algumas vezes a gente vai saber, olha, realmente Deus está trazendo um julgamento, não porque vocês merecem ser punidos, mas sempre que Deus traz um julgamento, eu falei aqui semana passada, sempre que Deus traz um julgamento, não é só para nos punir, querido, é para nos colocar de volta na rota. Sempre que Deus traz um julgamento, não é, olha como você saiu da linha, deixa eu te dar um tapa para você aprender a não fazer mais isso. Não, Deus traz um julgamento por causa da sua misericórdia, para que eu e você venhamos abrir os olhos. Realmente eu vou me arrumar aqui. Então o julgamento não tem a ver só apenas com uma punição, como Deus é mau. Não, o julgamento de Deus é por causa da sua misericórdia, é porque Ele nos ama e Ele dá vários alertas. Agora, Deus disciplina quem ama. Você concorda com isso? Você tem que concordar, porque é a Bíblia que diz, né? Deus disciplina quem ama, e Ele ama todas as pessoas. Deus quer com que todos sejam salvos? Sim, isso é um fato, meu amado, você precisa entender isso. Deus quer com que todas as pessoas sejam salvas. Isso é um fato bíblico. Todas as pessoas serão salvas? Não caia nessa. Existe uma corrente maligna misturada com um negócio, parece o evangelho, parece que é bom, mas não é. Não é. Deus quer com que todos sejam salvos, é desejo dele. Ele deixa vários alertas, ele permite que várias coisas aconteçam conosco, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, mas alguns não vão abrir, alguns não vão querer, vai ser chamado de filhos da perdição. Está lá, está claro na Bíblia, existem ovelhas, existem os bodes. Existe uma distinção em um determinado momento. Não sou eu e nem você que vai dizer, esse aí certamente está no inferno. Pelos frutos a gente sabe assim, esse aí está caminhando para lá, né? Mas quem vai dizer é Deus. E ele fala assim, deixa crescer o joio com o trigo, eles vão crescer misturados. No final, ele diz assim, no final eu venho e eu separo. O joio é muito parecido com o trigo. Então, nós vamos ver no meio cristão, no meio evangélico, muitas pessoas, uma multidão de pessoas. Nós não sabemos, mas alguns de nós talvez sejam joio. Alguns de nós talvez queiram balir como ovelha, mas no final é bode, só dá cabeçada, irmão. Mas enfim, né? Nós precisamos estar dispostos a decretar julgamento? Sim. Se vier junto desse julgamento o potencial para decretar vida junto. E aqui vem a questão da disciplina, querido. Disciplina é um ato de amor. Sabe o que é um ato de ódio? Indiferença. Pai que ama, disciplina os filhos. Pai que não ama, ele é permissivo. Ele deixa o filho fazer o que ele quer. O pai que não ama é indiferente. Não importa, não quero saber o que ele está assistindo, deixa ele assistir o que ele quiser. Pai que não ama, não, deixa ele bater em todo mundo, deixa ele puxar os cabelos, deixa ele dar a tapa na turma. Isso não é amor, meu amado.
O pai que ama, ele disciplina. Pais amorosos não encontram satisfação pessoal em punir o seu filho, mas pais amorosos eventualmente punem. Por quê? Porque eles amam. Deixa eu ler Hebreus para você, 12. Olha aqui, ó. Se Deus não os disciplina como faz com todos os filhos, se eu e você não experimentarmos a disciplina de Deus, olha o que ele diz aqui: significa que vocês não são filhos de verdade, mas são ilegítimos. Você entende aqui? Se nós não recebemos disciplina de Deus, eventualmente, nós não conseguimos experimentar o amor de Deus. Você que é filho, eventualmente você recebeu uma disciplina do pai ou da tua mãe. O que isso fez com você? Eventualmente se foi dentro dos princípios, né? Não te causou um trauma, mas te causou respeito, amor, reverência, a sensação de cuidado. O que uma criança faz quando ela não recebe atenção em casa? Ela começa a ir mal na escola, ela começa a brigar com os seus amiguinhos, ela começa a fazer outras coisas que você não ensinou ela. Para quê? O instinto natural de chamar a atenção. Ei, me chama atenção, briga comigo, sabe? Principalmente no relacionamento conjugal, né? Marido e mulher, geralmente é a mulher que faz isso, né? A mulher vai lá e fala, poxa, reage, quer discutir, e o cara fica lá quieto. Eu fui muito tempo assim, né? Quieto, eu não quero brigar, vou ficar quieto aqui. Mas qual é a mensagem que ela recebe? Não está nem aí, não fala, não responde. O que a indiferença traz? Ela não traz amor, ela traz, eu não me importo com você. Por isso, querido, jamais rejeita a disciplina, principalmente vinda de Deus. Porque quando eu entendo que eu estou recebendo disciplina, o que eu entendo aqui, segundo esse texto? Que eu sou amado. O verso 9 de Hebreus capítulo 2 diz assim, ó: uma vez que nós respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida. Como é que se obtém vida aqui? Recebendo disciplina. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Lembra que eu falei que o julgamento de Deus para nós não é para o nosso mal, é por causa da misericórdia. É para que a gente venha a receber um alerta. Não é para, você pecou, então toma. Não é assim que Deus age, querido. Não enxergue isso. Olha aí, Deus rodou o mundo, saiu para dar uma volta, depois vem aqui querer julgar a gente, Ele não cuidou da gente. Não, isso aí é uma mensagem maligna, uma mensagem de quem não entende nada sobre o amor de Deus, sobre o plano de Deus para a humanidade. O verso 11 vai dizer assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para que são corrigidos. Então, quando você se sentir disciplinado por Deus, querido, não fuja dele, corra em direção a ele. Sabe, se você eventualmente na vida levou um tombo, caiu em algum momento e de repente colhe uma consequência por causa disso, não fuja de Deus. Não sinta, não vou mais na igreja, não vou mais no pequeno grupo, vou me afastar das pessoas. Não, corre em direção a Deus, porque isso é um indício de que Ele te ama. Isso é um indício que de repente Ele vai usar pessoas ao teu redor para abrir os teus olhos, para que você volte de novo para Ele. Sabe, o arrependimento ele não é algo abstrato, que você não consegue ver. Ele exige decisões concretas, ele exige algo visível. Qual é a resposta à disciplina de Deus? Aqui vem, qual é a resposta? O que eu faço quando Deus me disciplina? Arrependimento. Arrependimento sempre é a resposta à disciplina de Deus. E aqui tem um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe. Ele dá 4 instruções quando nós passamos por situações difíceis, que eu gostaria de trazer aqui em cima do livro de Joel. A primeira coisa que ele fala assim, no verso 2 do capítulo 1, prestem atenção, ou em outras traduções ele fala assim, ouça. Então, a primeira instrução quando nós encontramos em situações difíceis é o quê? Ouça. Ouça o quê? Deus levanta pessoas em tempos de aflição, querido. Você já parou para perceber isso? Sempre que você passa por um momento difícil, alguém às vezes de um lugar inesperado é levantado para estar ao teu redor. De repente é ali que você vai fazer uma nova amizade, de repente é ali que você vai reconhecer que aquela pessoa que está caminhando contigo carrega algo que você não percebia antes, e isso faz com que você faça o quê? Comece a interpretar os acontecimentos que estão acontecendo ao teu redor com uma perspectiva divina, não só da terra. Agora caiu, agora aconteceu isso, veio um desastre sobre mim, ou eu fiz tal coisa, agora estou numa crise financeira, ou eu fiz tal coisa, agora estou numa crise conjugal, ou eu fiz tal coisa, agora estou com uma crise com meus filhos, enfim, são várias crises que a gente tem na vida. Comece a interpretar essas coisas fora do reino natural. Comece a olhar, poxa,
Existem algumas consequências que eu preciso colher agora, claro, mas interprete os acontecimentos à sua volta com uma perspectiva divina. Se Deus está querendo me mostrar algo, não é para o meu mal, não é para me judiar, Ele quer me atrair de volta, mas de volta para quê? Deus vai levantar às vezes pessoas no tempo de aflição, para que você se volte para Ele, mas o que eu tenho que fazer? Ouvir. Então pare para ouvir. A segunda coisa, ele vai continuar falando lá dentro do texto, né? Contem aos seus filhos, e no verso 5 ele vai falar assim, ó, acordem beberrões, ou vocês que estão bêbados, acordem. Então qual é o segundo? Desperta. Uma vez que você ouviu, não adianta assim, entendi. Ei, acorda, desperta. Quando Joel viu as vinhas devastadas pelos gafanhotos, o que ele fala para os beberrões? Ei gente, não adianta ficar aí enchendo a cara triste, porque acabou a colheita. Não adianta ficar aí procurando coisas que vão distrair vocês dos problemas. Não adianta ficar aí, querendo viajar, uma viagem após a outra. Ir no shopping e comprar uma coisa após a outra. Vou trabalhar agora igual um condenado para eu me distrair. Não adianta ficar correndo atrás de coisas que são paliativas. Ele fala assim, ouça em primeiro lugar, depois acorda. Sabe, acorda, chore, não pelo vinho, não pela colheita que perdeu, não por as consequências que você está colhendo agora. Chore pelo quê? Pelos erros. Sabe, abra os olhos então, ouça, desperte. Ele vai continuar dizendo no verso 8 aqui, lamentem. Qual é a terceira coisa então? Se arrependa. Ouça, desperta, entendi, mas agora se arrependa, porque depois que os campos estão arruinados, depois que você viu que o negócio desandou, o que ele fala assim, olhe. Agora ele se dirige aos lavradores, ele se dirige aos sacerdotes. E ele fala para as duas pessoas, se lamentem, mas se arrependam. Não basta chorar, meu amado, pelas consequências do pecado. Não basta olhar e ver, isso aqui aconteceu, agora eu entendi Deus, é porque eu fiz aquilo, ou porque eu não segui esse princípio, ou porque não fui firme aqui. Não adianta chorar só, querido, pelas consequências do pecado que estão diante de você. É preciso chorar pelo quê? Pelos erros. Eu ouvi, eu despertei, agora eu me arrependo. Sabe, lá em Apocalipse, quando o anjo do Senhor vai falar às 7 igrejas, ele fala muito bem de uma das igrejas. E aí ele vai falar assim, tenho porém contra ti que tu perdeste o primeiro amor. Volta lá de onde você caiu. Ele dá essa ordem assim, enxerga aonde foi e volta para lá. Então não basta chorar pelas consequências, querido, é preciso chorar pelos meus erros. E o último, então, eu ouço, eu me desperto, eu me arrependo. Aí vem o quarto, clame. No verso 19 aqui ele vai falar, a ti Senhor eu clamo, porque o fogo devorou as pastagens. Ele continua dizendo o que está acontecendo aqui. O que eu clamo agora? Por misericórdia. Por que eu clamo ao Senhor nesse momento? Por restauração. Você lembra um dos textos mais famosos que nós conhecemos a respeito de restauração? Se o meu povo, inclusive foi dado lá para Salomão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar. Aí tá, Deus vem o texto, ele vai falar assim, aí eu virei dos céus e restaurarei. Qual é a promessa de Deus depois do clamor? Olha, se você tiver a postura correta, você se chama pelo nome de Deus, você entende quem você é filho de Deus, e agora você se humilha, você ora, ou seja, é todo esse passo aí. Eu ouvi, eu despertei, eu me arrependi, agora eu clamo. Qual é a promessa de Deus para aqueles que clamam? Restauração. Deus, querido, não nos deixa impunes com algumas coisas, claro que não, mas sempre junto do julgamento dele, sempre junto da consequência dele vem o que? Restauração. E o que isso nos diz? Não basta apenas ser o povo de Deus. Esse é o povo da Terra Santa. Não basta apenas ser crente, não basta ser evangélico, não basta vir à igreja, é necessário o quê? Conversão integral. Não basta apenas seguir o roteiro, fazer os trilhos, postar as coisas na internet. Eu preciso o quê? Viver. Sabe, é uma frase forte, mas é real. É se arrepender ou viver, ou não se arrepender e morrer. Esse é o mundo que a gente vive hoje, meu querido. Eu e você cometemos erros, eu cometo erros junto contigo. O que todos nós eventualmente vamos errar? O que não pode acontecer conosco? Viver nessa permissividade inconsequente, achando que, nada a ver, né? Deus vai sempre me perdoar, está tudo certo, Deus é amor, mas Ele não é permissivo. Deus é amor, mas Ele traz disciplina sobre nós. A disciplina sobre nós é porque Ele nos ama, porque Ele quer nos atrair de volta. E aí vem a segunda parte da minha mensagem, que é como que eu me volto para Deus?
Tá, eu entendi, eu ouço, eu desperto, eu me arrependo, eu clamo, mas como que eu me volto para Deus? O verso 12 vai dizer o seguinte, olhe comigo lá de novo. Capítulo 2, verso 12, tá? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. E o verso 13, rasguem o coração e não as suas roupas. Deixa eu esmiuçar um pouquinho isso aqui. Primeira coisa, ele fala assim, ó, convertam-se a mim. Sabe o que isso significa? É uma relação pessoal e íntima com Deus. Como é que você se volta para Deus? Você tem que querer uma relação com Ele. Tem muitas pessoas que usam uma fé utilitária, não é? Qual é a fé utilitária? Quando a coisa está ruim, eu venho para Deus. Quando a coisa está feia, eu venho para Deus. Tem gente que só serve a Deus debaixo do aguilhão, né? Debaixo daquela bola de ferro. Não, tem gente que tem que andar com a bola de ferro presa nos pés, porque se tirar, os pezinhos dele correm para longe de Deus. Às vezes Deus permite. Não quer saber de uma coisa? Vou deixar uma bola de ferro aqui. Paulo vai chamar isso de meu espinho na carne. Eu orei a Deus 3 vezes para tirar. Deus deixou esse negócio aqui, porque senão eu começo a voar para longe dele. Será que eu e você precisamos, querido, de um aguilhão? De um espinho na carne? Sabe, às vezes eu penso, Senhor, isso aqui, volta e meia eu caio nessa área, Pai. Volta e meia eu caio, Senhor, será que é meu aguilhão? Será que é meu espinho na carne, para o Senhor não me deixar me orgulhar? Volta e meia eu tenho que talhar, Pai, me perdoa. Todos nós, eventualmente, querido, perdemos a paciência. Todos nós, eventualmente, cruzamos um pouquinho ali, mas o que não pode acontecer? Falta de arrependimento. O que não pode acontecer, melhor dizer, deixa eu reformular, conformismo. Estou conformado, não, eu sou assim, isso faz parte de mim. Não faz parte da minha natureza caída, que precisa ser submetida a Deus, que eu não consigo me deixar pelas minhas próprias forças, eu não consigo deixar de fazer. Você lembra que Paulo vai falar isso? Aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu devia fazer eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu preciso do Espírito Santo operando em mim. Porque as coisas que me afastam de Deus é aquilo que a minha carne está inclinada a fazer, e pela minha própria vontade tem um monte de coisa na minha vida que eu não consigo deixar de fazer. Por isso que ele vai falar que é o poder do Espírito agindo em mim. Se não for Ele, eu não consigo. Você entende que essa é a razão principal do porquê nós precisamos de um Salvador? Você entende isso, querido? Porque eventualmente nós vamos pecar, eventualmente nós vamos desagradar a Deus, e aí nós nunca vamos conseguir atingir um desempenho à altura de sermos dignos da salvação que Ele nos proporciona. Nunca, porque sempre eu vou ter alguma coisa. Por que eu preciso? Do meu advogado. E aí João vai falar isso para nós, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. Querido, isso é motivo de alegria para nós. Nós olhamos, ainda que venham algumas catástrofes, às vezes vão vir como julgamento de Deus, como um alerta de Deus para nós abrirmos os nossos olhos e nos voltarmos para eles. Às vezes não, mas nós não vamos saber, mas eventualmente em todo o tempo nós precisamos buscar uma relação mais íntima com Deus, porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Sabe, às vezes, Senhor, eu estou fazendo tua obra. Pai, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu abençoo as pessoas, eu faço muita caridade. Querido, ativismo religioso é diferente de comunhão com Deus. Sabe, ativismo religioso é diferente. Se eu não tiver uma relação íntima, pessoal com Ele, eu não consigo substituir essa relação por qualquer outra coisa. E aí vem a segunda coisa aqui do verso 12, ele fala assim, convertam-se a mim de todo o coração. O que isso significa? Profundidade. Profundidade, quando a Bíblia fala de coração, ela fala de profundidade. Então isso significa que a minha relação com Deus não pode ser superficial, ela é íntima. Deus não aceita um coração dividido. Sabe, ele vai falar lá, vocês não podem servir a 2 senhores, ou você agrada a um ou você agrada o outro. Ele fala a respeito de finanças aqui, mas o princípio é para nós. Quantos nós aqui nós não passamos por congressos, encontros e um monte de coisa, saímos de lá, nossa, agora, aleluia, glória a Deus, né? Tudo é bênção, mas depois, ali uma semana depois, vem os problemas e o fervor vai meio que embora. Não era bem assim, esse negócio de Deus, não sei, sabe? Não tenha você uma fé utilitária.
Só vem para Deus só quando você está se sentindo bem. Não, hoje estou bem, então eu vou orar a Deus. Não, quando você está mal, é aí que você precisa orar. Quando você está ruim, está triste, é aí que você tem que vir para a igreja. É aí que você tem que se encher disso, querido, porque ou somos inteiramente dele, ou não somos. É isso que ele fala, profundidade. A terceira coisa, com jejum, ele vai falar. Busque com zelo. Sabe, antes de ser restaurado, nós precisamos de uma profunda convicção da nossa culpa. O pregador lá, reformista João Calvino, ele vai falar assim, ó, quem jejua tem pressa. E aqui você precisa entender algo aqui, que o jejum não muda Deus, o jejum nos muda, é uma prática altamente recomendável. Vou fazer uma pergunta, você responde só para você quietinho na tua mente. Qual foi a última vez que você jejuou? Não fez propósito, não vou tomar Coca-Cola essa semana, não vou comer chocolate essa semana, isso é propósito. Jejum é abstinência de comida. Qual foi a última vez que você de fato fez isso? E teve momentos com Deus, porque do contrário você fez uma dieta, você fez agora o que está na moda, jejum intermitente, coisa para emagrecer, é bom para a saúde, mas não é o jejum bíblico. Ele fala assim, ó, quando você jejuar, Jesus vai dar instruções em vários lugares, né? Mas quem jejua diz assim que o alimento do céu é mais importante do que o pão terreno. Quem jejua tem pressa, porque não é para mover o coração de Deus, não vou jejuar agora 20 dias, Deus vai ter que me atender, meu amado. Se Deus quisesse que você sofresse para te dar alguma coisa, tem tantas outras coisas aí. Tem o pessoal aí que gosta de se martirizar, chicotear as costas, de andar no milho, tem gente que até crê que tem que se crucificar literalmente para Deus ouvir, e nós vimos aqui que Deus disciplina, Deus não tem prazer na punição, nada disso move o coração de Deus. O que move o coração de Deus? Na semana passada nós lemos o verso, inclusive, misericórdia quero e não sacrifício, nós vimos isso aqui. Aí, às vezes as pessoas fazem tantas coisas, mas não é para Deus. Em algum momento um dos profetas menores, Zacarias, vai dizer assim, ó, quando vocês jejuarem e prantearem no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, está falando de um ritual que eles faziam. Deus fala assim, ó, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Sabe o que tem que acontecer quando você faz jejum? O teu olhar sobre as outras pessoas tem que mudar. Por que as pessoas fazem jejum só exclusivamente para elas? Só exclusivamente pelas causas delas? Só exclusivamente para algo que tem que acontecer na minha vida? Quando você faz de fato um jejum bíblico, isso envolve outras pessoas. Você trata os outros de uma maneira diferente. Você enxerga as circunstâncias ao teu redor de uma maneira diferente. Não porque mudou o coração de Deus, mas porque abriu os teus olhos para aquilo que Deus está fazendo ao teu redor. Isso é obrigatório para quem faz de fato um jejum, querido. Tem um irmão que eu conheço lá em Curitiba. Pensa num cara duro, pensa num italiano daqueles assim, sabe, altamente idólatra, grandão, daqueles bem brucutu. E tinha um parente da Michelle lá que, poxa, conheceu eles gostavam de mexer com cavalo e tal, ele comprou um cavalo, colocou esse cavalo lá no estábulo dele, e volta e meia ele estava lá direto, lá junto com ele, andando de cavalo. Poxa, como é que eu vou converter esse cara? Como é que eu vou converter esse cara? E o cara duro, o cara do coração idólatra, cheio de mania, né? Daqueles bem brucutu mesmo. E ele começou a jejuar por ele. E tal, ia andar de cavalo com ele, volta e meia, eles iam, e algumas refeições, evidentemente, quem estava jejuando, não vou jejuar e tal, e não queria falar para ele o que estava fazendo, mas até com um certo dia que ele, né, usa todo aquele palavreado italiano, mas o que está acontecendo, e não come os queijos e tudo mais. Daí ele, depois de muito insistir, ele fala assim, eu estou num propósito, estou de jejum. Mas está de jejum por quê? Pela tua vida, faz tanto tempo e tal, estou jejuando pela tua vida. E querido, aquilo foi algo altamente impactante para aquela pessoa. Ele começou a pensar, mas não é possível, ele está deixando de comer por minha causa, mas o que tem aí, será que ele gosta tanto de mim assim? Mas a gente anda de cavalo, não era tanto assim, no final, para encurtar a história, ele acabou se convertendo de uma maneira muito profunda. Muito profunda. Estivemos esses dias lá, eles estavam lá, né? Enfim, o jejum, ele obrigatoriamente, que ele não é só para você, ele muda, não a perspectiva de Deus, mas ele muda a tua perspectiva. Você não sabe até onde pode mudar a perspectiva de outra pessoa. Ele é uma experiência pessoal, sim, mas há momentos em que ele vai se tornar uma experiência coletiva. Você vai ver isso na palavra em vários lugares. A rainha Esther, lá na Pérsia, a gente vai entrar em algum momento nisso aqui, ela convocou um jejum coletivo. Jonatas, um dos profetas que nós vamos estudar nessa série, ele entra em Nínive, e Nínive vai convocado um jejum coletivo em vários lugares. Na geração atual, eu fui dar uma olhadinha nos tempos de Napoleão, 1756,
O rei da Inglaterra convocou um jejum solene na Inglaterra em prol da invasão dos franceses. 1756, John Wesley, um dos fundadores da igreja metodista, ele vai trazer um testemunho no diário dele, falando como ficou Londres naquele dia em que Londres fez um jejum solene. Qual foi a última vez que a nossa nação teve um jejum solene? Qual a última vez que a nossa cidade, se é que alguma vez teve? Portanto, meu amado, quando a nossa igreja convocar um jejum daqui a algumas semanas, gostaria que você entendesse isso, não como um ato religioso. Daqui a algumas semanas eu vou propor para vocês um dia de jejum solene. Eu estou preparando um momento ainda desse ano para eu entrar num jejum um pouquinho mais prolongado, não porque muda o coração de Deus, mas porque o nosso coração muda. Em alguns momentos Deus vai pedir para que você faça o jejum, isso tem que ser uma prática tua como cristão, para que você entenda a perspectiva de Deus em cima da situação. Em algum momento nós como igreja precisamos nos mobilizar. Então quando vier um comando, querido, do teu pastor ou da tua liderança, não entenda isso como uma ordem arbitrária ou um ato religioso. Entenda isso como um mover dos céus, para que a tua perspectiva ela deixe de focar nas coisas da terra e entre no reino do céu. Você crê nisso? Amém? E o último, no verso 13, ele vai dizer assim no capítulo 2: rasgue o coração, não a veste. Era comum nessa época que quando acontecia algo, uma notícia muito terrível, eles pegavam e rasgavam as suas vestes. Não é um negócio assim, vou na C&A agora e compro outra camisa, né? Era difícil conseguir vestimento e tal, então rasgar as vestes era um ato assim, poxa, né? Deixa eu lá trocar a camisa, pegar mais velha para eu ir rasgar. Não, era o que tinha na hora. Então rasgar as vestes era uma atitude, uma expressão de angústia, de dor, de quebrantamento. Se vestir de pano de saco é um pano duro, rústico, significa, olha, eu quero tirar todo o conforto, quero me voltar para aquilo que está acontecendo agora. Só que Deus não se impressiona com o desempenho humano. Ele fala assim, rasga o coração de vocês, não as vestes. Porque provavelmente naquela praga de gafanhotos, naquela catástrofe que eles estavam vendo, eles fizeram um ato religioso. Eles foram para o culto e rasgaram as vestes, né? Tocaram as músicas, leram as passagens das escrituras, mas ele fala assim, rasga o coração de vocês. O que ele está dizendo? Precisa haver algo genuíno. Quantas vezes, meu amado, eu e você rasgamos seda para Deus, né? Lembra da expressão rasgar seda? Porque é algo precioso, não é algo comum. É preciso ter um coração rasgado. O que é um coração rasgado? Arrependido, transformado, quebrantado. E para concluir, há uma súplica aqui de Joel para que a nação se arrependa de um golpe fatal que vai vir ali adiante. A gente sabe na história, a Assíria vai vir e vai pegar todo mundo de Israel, vai ficar só Judá lá. E Deus está falando, Deus está alertando eles. Mas junto com o julgamento vem uma promessa muito preciosa. E ele vai falar em alguns momentos aqui no livro de Joel sobre o dia do Senhor. Você vai ver isso no verso 15 do capítulo 1. Você vai ver isso acontecendo no capítulo 2. Ele vai falar de novo dos gafanhotos. E aí, no capítulo 2, no verso 28, olha lá comigo se você puder. Vai vir uma promessa aqui para Israel, mas que eventualmente lá no Novo Testamento isso vai se cumprir. E ele vai dizer assim, Joel capítulo 2, verso 28. Acontecerá depois disso, ele vai falar do dia do Senhor, da praga e da restauração. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Sabe o que é isso? Um avivamento. Quando é que isso se cumpriu? Percebe? Todo grande avivamento na história sempre é precedido de uma grande crise. Sempre é precedido de a igreja parece que morreu, a igreja parece que está desgastada, nossa, está acontecendo um monte de coisa ruim, o pessoal não se levanta, o pessoal está se permitindo um monte de coisa. Gente, na história do mundo, sempre um grande avivamento foi precedido de um tempo de esfriar, de um vale de ossos secos, que quando Deus sopra o seu Espírito, a igreja então se levanta com o quê? Com o Espírito do Senhor, e Deus faz nascer carne onde havia ossos. E mais tarde, precisamente um pouco mais de 800 anos depois, Jesus vem sobre a terra, a promessa do Messias se cumpre, e cerca de 50 dias depois, os discípulos, ou o que restou deles, estão reunidos em um cenáculo, na festa de Pentecostes, que obrigava todo judeu, na parte mais distante, onde eles estivessem, a voltar para Jerusalém para prestar culto a Deus. Eles estavam lá, e esses discípulos de Jesus, mais ou menos 9 horas da manhã, eles estão reunidos no cenáculo, eles são tomados pelo Espírito de Deus,
de uma promessa que estava, por vir há centenas de anos, e eles começam a falar em vários idiomas, e várias nações que estavam em Jerusalém começam a reconhecer: quem são esses homens iletrados? Será que essa hora da manhã já estão bêbados? Nós ouvimos eles falando da grandeza de Deus na nossa língua materna. Então Pedro se levanta, e curiosamente Pedro cita o que nós acabamos de ler aqui, Joel 800 anos antes. Ele vai falar assim: varões ou homens de todas as nações que aqui estão. Ele começa a falar a respeito de Jesus, e ele fala assim: isso que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel. Você vai achar isso em Atos capítulo 2, né? Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que aconteceu? O que nós acabamos de ler em Joel capítulo 2. E Pedro cita o que nós acabamos de ler, querido. O que está falando aqui? Que apesar de Deus ter trazido uma palavra para Israel aqui com Joel, Deus trouxe um julgamento para eles, mas junto com o julgamento sempre vem uma promessa de restauração, de bênção, de enchimento do Espírito. E isso aconteceu sobre eles aqui. Quando ouviram isso, ficaram comovidos. Olha o que aconteceu agora. Olha se não aconteceu o mesmo que nós lemos em Joel, meu amado. Isso nós estamos falando 800 anos depois, verso 37 de Atos, tá? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois? Que faremos, pois? E olha o que Pedro disse, não é toda a pregação que eu trouxe para você hoje aqui. Cada um de vocês deve se converter dos seus pecados, se volte para Deus, seja batizado em nome de Jesus Cristo por o perdão dos pecados, e você receberá o dom do Espírito. Meu amado, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus diz o mesmo para mim e para você hoje. Se em algum momento você estiver enfrentando uma dificuldade qualquer, se em algum momento eu e você como igreja ou como povo enfrentarmos uma calamidade, como a pandemia que nós vivemos hoje aqui, nós não precisamos olhar assim: nossa, Deus está abatendo o mundo, Deus está trazendo julgamento. Não tenha medo. Sabe, nós cremos, como igreja, nossa escatologia crê que o mundo eventualmente vai ficar pior em algum momento, governos vão surgir, e uma grande tribulação como nunca houve antes vai acontecer, e eu e você vamos estar presentes nesse momento. Mas nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer, porque entendemos que o julgamento de Deus é para a sua misericórdia. Aqueles que se converterem, aqueles que se voltarem para Ele, não têm o que temer, vão sentir o precioso amor dele, mas aqueles que não se arrependerem, realmente vão morrer. Se coloque de pé, por favor. O fato de haver uma multidão estrangeira naquele dia em Jerusalém, o fato de eles falarem línguas, em idiomas estrangeiros, era tudo para cumprir o que Joel havia dito. O Espírito sendo derramado para quem? Ele fala assim: até os vossos servos, as vossas filhas, homens, mulheres, idosos, todos vão receber ele. O pecado atrai o juízo divino, mas o arrependimento traz bênção, querido. Nada é mais urgente para você, nada é mais urgente para mim do que me reencontrar com Deus. O tempo de Deus, quando é que é? Agora. Feche os teus olhos um instante, sonde o teu coração. O que tem acontecido na tua vida, nos teus negócios, o que tem acontecido na tua casa, na tua família? Se você é casado, o que tem acontecido no teu casamento, que você pode olhar e ver que talvez, poxa, isso não é muito bom, não é uma estação muito boa, mas aonde a misericórdia, aonde o amor de Deus pode ser revelado aqui, ou aonde Deus está querendo mostrar para você assim: ei, ouça, ei, abra os teus olhos, ei, se arrependa, porque eu te amo. Sabe, ainda que eu traga algumas situações difíceis sobre vocês, eu quero que vocês se voltem para mim. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês e não apenas as suas vestes. Eu quero que você desperte para algo que você ainda não viu, porque eu te amo. Você é precioso para mim. Eu não sou um Deus que vem pesar a mão simplesmente para trazer um julgamento sobre você, mas eu sou um Deus que é zeloso, sim, que eu exijo reverência, mas eu gosto que você volte o seu coração para mim com profundidade, com que você abra os teus olhos espirituais e entenda que os teus passos são guiados por mim, que às vezes eu vou permitir que coisas ruins aconteçam e não cabe a você julgar se é por causa disso ou aquilo, mas cabe a você simplesmente se voltar para mim em uma relação íntima comigo. Sabe, talvez alguns de vocês sejam despertados a entrar diante do Senhor com oração e jejum novamente. Quanto tempo faz, querido, que você não tem esse momento?
sabe, de buscar o Senhor. Pai, eu preciso de direção. Pai, tanto tempo faz que eu oro, mas não sinto mais as mesmas coisas. Talvez é hora de você ter uma perspectiva divina, e talvez essa perspectiva divina venha vir só com esse momento de consagração maior ao Senhor. Jejue, ore, busque, se entregue, querido. Sabe, quando a igreja se volta para Deus, Ele se compadece do seu povo sempre, todas as vezes. Pai, nós queremos orar, Senhor, que em vez de fome, que haja fartura sobre a nossa casa, Senhor. Que em vez de opressão maligna do inimigo lá, Senhor, que haja libertação, Senhor. Que em vez de tristeza, Senhor, e choro, que haja alegria, Senhor. Plena consciência de que Deus está presente, Senhor. Ainda que nós enfrentemos angústias, tribulações, ó Pai, situações difíceis, Senhor, que em meio a essa situação extremamente difícil, nós possamos perceber a Tua presença, Senhor. Tu és um bom Pai. Tu és um bom Pai, Senhor. Um Pai que às vezes disciplina os filhos, mas que ao mesmo tempo nós percebemos o Teu amor, Senhor. Que ao mesmo tempo, Senhor, que precisamos ser corrigidos, nós percebemos que o Senhor promete derramar do Seu Espírito sobre todos. Que ainda, Senhor, que não venhamos a enxergar o futuro, o Senhor vai dar sonhos, o Senhor vai dar visões, o Senhor vai abrir o mar se necessário for, Pai, para que nós venhamos a passar com os pés enxutos, Senhor, em meio a um caos, às vezes em meio a situações que nós nem sabíamos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, concede a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos aqui, sobre aqueles que estão na internet, ó Pai, que talvez não enxergam o horizonte em alguns setores da sua vida, Pai, pecados recorrentes ali, Senhor, que precisam do quê, Senhor? Não precisam de mais disciplina, mas precisam ser abandonados, Pai. E a única maneira de ser abandonado, nós já tentamos tantas vezes deixar de fazer e não conseguimos, é sendo cheio do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Pai, que junto desse arrependimento haja um preenchimento do Teu Espírito Santo sobre cada coração aqui, Senhor. Hábitos que precisam ser abandonados, ó Pai. Quantas vezes nós tentamos, não conseguimos. Quantos passos nós já demos para tentar deixar de fazer e não conseguimos, Pai. A nossa boca fala, quando vê nós já saiu a palavra, Pai. O nosso corpo age, quando vê nós já fizemos, Senhor. Nós não queremos ficar nesse ciclo, Pai, de tentativa e falha, frustração, Pai, autocondenação, Pai, nós não queremos isso. Por isso nós te pedimos, derrama do Teu Espírito, que é da Tua graça, que é a capacitação para fazer o que nós não conseguimos fazer, Senhor. Toca agora no mais profundo do coração, Senhor. Toca agora, Senhor. Pai, que aquele pecado que nós temos lutado constantemente, Pai, não é simplesmente um erro, não é um problema, eu tenho um problema, não. É um pecado, e um pecado precisa ser tratado, Pai. E nós já sabemos, não conseguimos tratar por nós mesmos, já tentamos, Pai. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, derrama sobre eles graça para fazer o que nós não conseguimos fazer. De hoje em diante, Pai, quando a tentação vier, quando a opressão vier, Pai, nós não vamos mais lutar com as nossas próprias forças. Nós vamos clamar ao Senhor, como nós vimos aqui. Ouvimos, despertamos, nos arrependemos e clamamos: Pai, nos ajuda. Senhor, afasta de mim se necessário. Pai, eu quero fugir, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, Pai. Não eu ficar fugindo só do diabo, Pai. Eu quero resistir, como a Tua palavra diz, resistir e ele foge, resistir e ele foge. Pai, muitas vezes eu não tenho forças para resistir. O meu irmão, a minha irmã não tem forças. Por isso eu te peço, enche Espírito Santo, enche cada um deles, Pai. A vida reta, a vida santa que nós precisamos viver, Senhor, ela só é possível segundo a Tua capacitação. Por isso nós nos rendemos a Ti, lançamos sobre Ti, Pai, todas as nossas forças, todo o nosso fardo, toda a nossa tentativa falha. Tantas vezes tentamos, não conseguimos. Estar aqui, Senhor. Toma, entrega, querido, se você sente necessidade, entrega ao Senhor, fala assim: Senhor, que te entregar, Senhor, todas as minhas tentativas falhas, sabe, coloca ao Senhor agora, quero te entregar, ó Pai, toda autoconfiança, eu tentei e fiz e ainda estou recaindo, sabe, entrega ao Senhor, age através de mim, Pai. Eu não consigo por mim mesmo deixar certas coisas, eu percebo que essas coisas me afastam de Ti, me afastam da minha esposa, me afastam do meu marido, me afastam dos meus filhos, me afastam dos meus amigos, me prejudica no trabalho, me prejudica de falar contigo de uma maneira mais intensa. Senhor, eu te entrego isso, Senhor. Hoje é uma manhã de entrega. Toma o meu coração, Senhor.
eu rasgo meu coração nessa manhã, Senhor, me arrependendo profundamente daquilo que me afasta de Ti. Todo perdão retido que eu não consigo por mim mesmo entregar, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a entregar. Manifesta a Tua glória partindo do ofendido, não do ofensor. A iniciativa. Pai, enche cada uma dessas pessoas agora com a Tua paz, Senhor. Leva embora todo sentimento, Senhor, de inadequação. Leva embora, Senhor. Leva embora todo sentimento, Pai, de impureza, de sujeira. Não sei o que você se envolveu antes, mas sinta-se lavado agora pelo Espírito Santo. Sabe, sinta o teu coração sendo lavado por uma água limpa, que vai levando aquela sujeira embora, aqueles detritos, não fica mais restos. Sinta a água do Espírito Santo lavando o teu ser. Sabe, sinta Deus tirando uma veste suja, rasgada. Sabe, Ele tirou, Ele te limpou, e agora perceba Ele te dando um manto todo limpo, puro. Não foi por tua conquista, pelo teu mérito, é Ele que te veste. E Ele fala assim, ó: vinde benditos do meu Pai. Você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Você foi salvo pelo sacrifício de Jesus, não pelo teu. E Ele te recebe de braços abertos. Ele te promete: eu quero te restaurar. Aonde havia sequidão, haverá vida. Aonde havia miséria, onde o gafanhoto cortador, o migrador passou, ali vai haver abundância novamente. Ali vai haver vida novamente.